Imagine um lugar que abriga as empresas mais valiosas da história da humanidade. Um lugar onde estagiários ganham salários de 6 dígitos, onde o clima é perfeito o ano todo e onde a tecnologia que molda o nosso futuro é criada. Se a Califórnia fosse um país, ela seria a 5ª maior economia do mundo, à frente do Reino Unido, da França e até da Índia. Parece o paraíso na Terra, certo? Errado. Hoje, se você caminhar pelo centro de São Francisco, a joia da coroa desse império, você não vai encontrar o brilho do Vale do Silício. Você vai encontrar o que muitos chamam de apocalipse zumbi da vida real. Estamos falando de bairros inteiros tomados por barracas, lojas de luxo fechando as portas e fugindo da cidade. E uma crise de drogas tão severa que em certos anos morreram mais pessoas de overdose do que de Covid-19. Como é possível que o lugar com a maior concentração de bilionários do planeta tenha se tornado o símbolo do fracasso urbano? Por que a cidade que inventou o iPhone agora não consegue impedir que seus cidadãos defequem das calçadas? O que está acontecendo na Califórnia não é apenas uma crise local, é um aviso assustador para todo mundo ocidental. Será que o sonho americano morreu e esqueceram de avisar? É exatamente isso que vamos investigar agora. Fala galera, aqui é o Felipe do canal Momento Histórico. Hoje nós vamos dissecar a queda de um gigante. Vamos entender como políticas desastrosas, ganância imobiliária e uma crise social sem precedentes transformaram o estado dourado em um estado de alerta. Se você gosta de entender a economia e a história por trás das manchetes, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Nosso objetivo aqui é te mostrar o que a mídia tradicional muitas vezes ignora. E fica até o final, porque a razão pela qual isso está acontecendo lá pode estar começando a acontecer na sua cidade, e você nem percebeu. Para entender como São Francisco caiu, precisamos entender como ela subiu. E a história dessa cidade sempre foi definida por uma coisa: boom e busto. Tudo começou em 1848, com a Corrida do Ouro. Em questão de meses, São Francisco passou de um vilarejo de 200 habitantes para uma metrópole de 36 mil pessoas. A cidade foi construída sob a promessa de riqueza rápida. A mentalidade de ficar rico ou morrer tentando está no DNA da Califórnia. Corta para o século XX. O ouro acabou, mas uma nova mina foi descoberta: o silício. A partir dos anos 70 e 80, a região ao sul da Bahia se tornou o epicentro da revolução tecnológica. Apple, Google, Facebook, Tesla, Netflix, todas elas chamaram a Califórnia de casa. O dinheiro jorrou como nunca antes visto na história. Jovens engenheiros de software saíam da faculdade ganhando 200, 300 mil dólares por ano. O governo da Califórnia nadava em impostos. Eles tinham superávites bilionários, construíram parques, pontes e financiaram programas sociais ambiciosos. Durante décadas, São Francisco foi o lugar onde todos queriam estar. Era o centro da contracultura, dos direitos LGBTQIA+, da inovação e da liberdade. Era a cidade brilhante na colina. Mas, ironicamente, foi exatamente esse sucesso estrondoso que plantou as sementes da sua própria destruição. A riqueza atraiu muita gente, mas a cidade decidiu que não queria crescer para acomodar essas pessoas. E aqui começa o problema. Você já ouviu falar na sigla NIMBY? Significa Not in My Backyard, ou Não no Meu Quintal. Os moradores de São Francisco, muitos deles hippies que viraram milionários com o boom imobiliário, aprovaram algumas das leis de zoneamento mais restritivas do mundo. Eles proibiram a construção de prédios altos na maior parte da cidade para preservar o caráter do bairro e, claro, para manter o valor de suas próprias casas subindo. O resultado? A lei básica da oferta e da demanda.
Milhares de trabalhadores de tecnologia chegavam com salários altíssimos, mas não havia casas novas. O preço dos aluguéis explodiu. São Francisco se tornou a cidade mais cara dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, uma família que ganha $100 mil por ano lá é considerada baixa renda. Um apartamento de um quarto caindo aos pedaços custa $3 mil de aluguel. Isso criou um fenômeno devastador: o desaparecimento da classe média. Professores, policiais, bombeiros, cozinheiros e faxineiros foram expulsos da cidade. Eles não conseguiam mais pagar para viver onde trabalhavam. A cidade se tornou um playground para os ultra-ricos e, paradoxalmente, um refúgio para os ultra-pobres que não tinham para onde ir. Sem uma classe média para sustentar o tecido social e a vida comunitária, o tecido social começou a rasgar. E quando a pandemia de 2020 chegou, ela não criou a crise. Ela apenas chutou a porta de uma estrutura que já estava podre por dentro. Se a crise imobiliária foi a pólvora, a crise das drogas foi o fósforo. Caminhar pelo bairro de Tenderloin ou partes do centro financeiro hoje é uma experiência distópica. A cidade foi inundada pelo fentanil, um opioide sintético 50 vezes mais forte que a heroína e extremamente barato. Mas o que choca não é apenas a droga, é a permissividade. Em uma tentativa de serem progressistas e compassivos, as políticas locais efetivamente descriminalizaram o uso público de drogas e pequenos furtos. Uma lei estadual determinou que furtos de mercadorias abaixo de $950 são considerados contravenções leves, onde o criminoso raramente fica preso. O resultado prático? O caos. Vídeos virais mostram pessoas entrando em farmácias com sacos de lixo, enchendo-os de produtos e saindo andando, sem que os seguranças possam fazer nada. Lojas como Walgreens, CVS e Target fecharam dezenas de unidades. Até a Whole Foods, o supermercado de luxo da Amazon, fechou sua unidade principal no centro da cidade apenas um ano após a inauguração, citando que não conseguia garantir a segurança dos funcionários. Imagine a cena. De um lado da rua, a sede do Twitter, agora X, e do Uber. Do outro, acampamentos de sem-teto, fezes humanas nas calçadas e pessoas morrendo de overdose à luz do dia. A cidade gastou bilhões de dólares em programas para os sem-teto, mas a população de rua só aumentou. Criou-se uma indústria da falta de moradia, onde o dinheiro desaparece em burocracia e ONGs ineficientes, enquanto o problema real nas ruas só piora. E então veio o golpe final, o trabalho remoto. São Francisco dependia excessivamente do setor de tecnologia. Quando a pandemia mandou todos trabalharem de casa, os engenheiros perceberam algo óbvio. Por que eu vou pagar $4 mil de aluguel para viver em uma cidade perigosa, suja e cara, se eu posso trabalhar do Texas, da Flórida ou de Portugal? Começou o êxodo. A taxa de vacância dos escritórios em São Francisco bateu recordes históricos, ultrapassando 30%. Prédios que valiam $300 milhões estão sendo vendidos por 60 milhões. É um colapso imobiliário comercial sem precedentes. Isso gera o que os economistas chamam de Urban Doom Loop, o ciclo da ruína urbana. Os trabalhadores vão embora, os escritórios ficam vazios, o transporte público perde passageiros e entra em crise. Os restaurantes e lojas que atendiam esses trabalhadores fecham. A cidade arrecada muito menos impostos. Com menos dinheiro, a cidade corta os serviços de limpeza e segurança. A cidade fica mais suja e perigosa. Mais pessoas vão embora. É uma espiral de morte. E diferentemente de Detroit, que faliu porque a indústria de carros morreu, São Francisco está falindo enquanto a indústria de tecnologia, IA, está bombando. O dinheiro está lá, mas a cidade se tornou inabitável. O que aconteceu na Califórnia é uma lição de humildade. Mostra que dinheiro infinito não resolve problemas se a gestão for ideológica e ineficiente. Mostra que quando você torna impossível para a classe média viver e trabalhar, a sociedade colapsa. São Francisco ainda tem beleza, ainda tem mentes brilhantes e ainda tem potencial, mas hoje ela serve mais como um aviso do que como um modelo.
O sonho americano na Califórnia agora vem com um asterisco gigante. A pergunta que fica é: isso é reversível ou estamos vendo o início de uma nova era onde os grandes centros urbanos do Ocidente vão se desintegrar, dando lugar a novos polos de poder? O que você acha? A culpa é das políticas permissivas, da ganância imobiliária ou é apenas um ciclo natural da história? Se você gostou dessa análise profunda, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer. Comenta aqui embaixo. Qual outra cidade ou país você quer que a gente investigue? Aqui na tela está aparecendo o vídeo sobre a crise da China, caso você tenha perdido. Clica e a gente se vê lá. Um abraço e até o próximo Momento Histórico.